Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre obesidade. Eu usei o slide do professor pra falar esse vídeo, né, pra gravar esse vídeo. Porém, o slide do professor tá bem mais explicado que esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser mais que, vamos dizer assim, um resumo. Porque no slide do professor, vamos falar, por exemplo, que lá fala sobre quais são os tipos de medicamento que a gente vai utilizar para a obesidade. Aqui eu só cito que em alguns casos pode utilizar medicamento para tratar a obesidade. No slide o professor fala, por exemplo, que na dieta tem que consumir fibras e tem fibras insolúveis e solúveis, que as fibras solúveis vão fazer tal coisa e as insolúveis vão fazer tal coisa, entendeu? E eu não vou especificar aqui neste vídeo sobre isso, entendeu? Mais um resumo pra gente entender como funciona a obesidade em si. Esse vídeo eu já inicio falando que ele é um vídeo óbvio, né? Só que assim, o óbvio precisa ser dito e vai cair na prova, então tem que estudar, né? E na vida também, né? Então a obesidade, antigamente, a obesidade ela era vista. O que a gente entende como obesidade, né? A pessoa ela tá com um peso acima do ideal dela, né? Ela tá com um percentual de gordura no corporal bem maior do que o ideal, bem maior do que o saudável para ela. Então, a obesidade antigamente ela era vista como algo, apenas como um fator de risco para outras doenças, sabe? Só que hoje em dia a gente considera que a obesidade em si, ela é uma doença. Então, ela não é apenas mais um fator de risco, ela é uma doença em si. Em alguns casos, por exemplo, existe a diabetes pré-clínica, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica em si. A obesidade pré-clínica, ela realmente é como se fosse um fator de risco. Então, eu vou falar mais pra frente assim. Então, quando a pessoa tiver com uma obesidade pré-clínica, você vai fazer tal coisa. Agora, a obesidade em si, a obesidade clínica, ela já é uma doença, sabe? Então, a obesidade... Perdão, tá, gente? A obesidade, ela é uma doença crônica, multifatorial. O que quer dizer quando a gente fala que é multifatorial? Ela está envolvida com vários casos. Pode estar relacionado com problemas psicológicos, transtornos psicológicos. Paciente que é muito ansioso tem costume de fazer o quê? Assaltar a geladeira de noite, entendeu? O paciente que tem depressão costuma fazer a mesma coisa, procura ajuda no meio através da alimentação e acaba consumindo uma quantidade exagerada. Então, ela está relacionada com transtornos psicológicos. Também está relacionada com o fator de genética, pacientes que possui uma genética, uma hereditariedade, né, em que ela não sente mais fome, a saciedade é reduzida, sabe? Tudo isso está envolvido. Fatores socioeconômicos também. Infelizmente, a gente sabe que tudo aquilo que é saudável, além de ser ruim, é mais caro. Então, assim, óleo, geralmente, óleo, em vez de usar banha de porco ou óleo vegetal, usar um óleo de girassol, um óleo de uva, e essas coisas são extremamente caras, entendeu? Então a gente entende que pessoas que estão em situações socioeconômicas vulneráveis não têm condições de comprar esses alimentos, essas comidas mais saudáveis. Então vai em busca de quê? De ultraprocessados, que são alimentos justamente que tem gordura trans, que tem muito LDL, que tudo que vai gerar esse problema, esse risco, que vai gerar a obesidade em si, né? Então, ela é uma doença crônica, multifatorial e sistêmica. Sistêmica que ela vai afetar o organismo inteiro. O paciente que tem obesidade, ele pode ter risco, por exemplo, nas mulheres, de desenvolver uma síndrome do ovário policístico, algum risco cardiovascular, que a gente vai ver com uma fibrilação atrial, pode causar uma taquicardia, não lembro agora, uma hipertensão, diabetes, entendeu? Porque a obesidade vai causar uma resistência à insulina. Então, a obesidade, tá vendo como que ela envolve isso tudo? Ela é uma doença crônica, multifatorial e ainda sistêmica, que vai envolver vários problemas no organismo em si. Então, ou seja, ela resulta da interação entre os fatores genéticos, que nem eu havia citado para vocês,
fatores ambientais, que eu também citei para vocês, comportamentais, emocionais e metabólicos em si. A pessoa pode ter o famoso metabolismo lento, né? Infelizmente eu tenho essa merda. Mas, né? E por que ocorre a obesidade? Olha só. De maneira mais específica, o primeiro fator que a gente tem é o fator genético. Então, tem certas pessoas que elas têm a tendência a sentir mais fome, de ter a saciedade reduzida, que nem eu falei, né? Então, a pessoa ela demora a se sentir mais saciada e com isso ela vai comendo, comendo. Pessoa que tem facilidade em armazenar gordura pelo corpo, normalmente costuma ser o seguinte: a pessoa tem facilidade enorme para ganhar gordura, para ganhar peso. Agora, para perder é complicado, e a gente vai falar sobre isso, que é justamente o momento que eu vou falar do set point, né? Então, assim, tanto que na obesidade, atualmente, né, ela é considerada de 40% a 70% dos casos, né? A hereditariedade da obesidade em si que eu tô falando. Fatores ambientais e comportamentais, foi o que eu falei: maior consumo de ultraprocessados, uma maior ingestão de alimentos muito calóricos, ultraprocessados em si. Sedentarismo. Tudo isso influencia no ato de poder desenvolver uma obesidade em si. Atualmente, principalmente as propagandas publicitárias, né, as propagandas desses alimentos cada vez mais ultraprocessados, focados principalmente em crianças, entendeu? Esse mecanismo de você ficar mais sentado em frente à tela do computador, à tela da TV. TV hoje em dia eu acho meio difícil, né? Que quase ninguém usa TV hoje em dia. Vejo só velho. Ultimamente a pessoa fica mais em computador, celular, tablet, essas coisas, né? Streaming, realmente a TV usa, mas não a TV, jornal, novela, essas coisas bem difícil ainda, né? Então, isso tudo, fatores genéticos, fatores ambientais e fatores psicológicos, que nem havia citado, vão pode levar a você a adquirir, desenvolver obesidade em si. Na obesidade, a gente fala que ela tem um balanço energético positivo. Existem dois tipos de balanço energético. Existe o balanço energético positivo e existe o balanço energético negativo. O positivo é basicamente o ato de você ganhar peso e o negativo é o ato de você perder peso. Então, sim, paciente, como é que funciona isso? O balanço energético positivo é você ingerir uma quantidade maior do que o necessário e você não ter... então, você ingere uma ingestão calórica maior, mas você não tem o gasto necessário, o gasto energético dessa quantidade que você ingeriu. Tanto que hoje em dia, hoje em dia tem sites que calculam a quantidade de calorias que você tem que ingerir no dia. Tem as famosas dietas déficit calórico, né, que o objetivo dessas dietas é você comer menos, que você vai estar ingerindo menos ingestão calórica e ter mais gasto energético, sabe? Tanto que esse é o mecanismo de quando você tem um balanço energético negativo, né? Então, o balanço energético positivo é isso: você tem uma ingestão maior de caloria, você vai ter menos gasto calórico, então aquela energia toda que se acumula, inclusive isso aqui tá explicado no vídeo de tecido adiposo, tá? Que eu gravei, tá aqui no vídeo, no perfil, tá? Quando você faz, então, essa ingestão maior de caloria e você tem pouco gasto, concorda que comida tem energia, comida é energia, e teu corpo precisa de energia para funcionar, hein? Só que se seu corpo depender de X quantidade de energia para usar no dia a dia e sobra essa energia ela tem que ser armazenada em algum lugar, e ela vai ser armazenada justamente em forma de gordura. Por isso o paciente, ele vai acabar desenvolvendo essa obesidade, esse sobrepeso e tudo mais. Então, a obesidade surge quando a ingestão calórica é maior do que o gasto energético. Isso ocorre devido à fome excessiva, saciedade reduzida, alterações hormonais, fatores emocionais e o nosso famoso metabolismo lento, né, que a gente tem. É basicamente uma falha na homeostasia do teu corpo que você tem, uma falha do equilíbrio. Homeostase é equilíbrio, então é uma falha que você tem aí. Aí foi que eu falei do set point. O set point é o seguinte: o corpo, ele vai manter o objetivo do corpo é manter um certo peso.
Então, se seu peso ideal, sei lá, é 60 quilos, então o corpo ele vai tender a tentar manter esses 60 quilos. Mas quando você tem uma ingestão maior de calorias, quando você não se é sedentário, faz isso, aquilo, seu peso vai aumentando. E esse peso vai aumentando cronicamente, esse set point, que antigamente era 60, sei lá, ele vai pra 80, entendeu? Que então, tipo assim, vamos supor que você pesava 60 quilos e você foi aumentando, chegou um momento que você tá pesando 80 quilos. O set point, que antes era 60, ele vai lá e muda pra 80. Então, ele vai corresponder a essa mudança de peso. Mas isso foi o que eu falei, isso de forma crônica, sabe? Por isso que, justamente por isso que você tem dificuldade de perder peso, por causa desse bendito do set point, que o objetivo é o que? Manter o peso constante, um determinado peso ali. Se você vai ganhando peso, e esse set point muda, que antes era para 60, foi para 80, meu amor, vai ser difícil, sabe? É difícil você perder peso por causa desse set point. E outra coisa, vamos supor que, tá bom, meu set point tá alto, tô com sobrepeso, tô com obesidade, quero perder peso. Vou fazer alguma atividade física, vou fazer alguma coisa. O corpo, ele entende esse emagrecimento, essa perda de peso, ele vai responder a esse emagrecimento, aliás, aumentando a sua fome. Aumentando a sua fome e ainda por cima reduzindo o seu gasto calórico. Olha que grossa, pra não falar outra coisa, né? Então, o set point, além dele mudar, que dificulta você perder peso por causa disso, quando você tá no processo de emagrecimento, isso explica, né, porque que o set point, ele como que fala? Ele faz que se torne mais difícil você perder peso. Porque quando você tá com esse processo de emagrecimento, foi o que eu falei, a fome, ele vai gerar uma fome maior, você vai sentir mais fome, ainda por cima o seu gasto calórico vai ser reduzido para meio que manter essa energia, manter o peso ideal. Ideal não, né? Manter aquele peso constante em si. Deixa eu beber uma água aqui. Aí a gente tem os tipos de gordura. Existe a gordura periférica e existe a gordura visceral, que também foi falado no vídeo aqui de tecido adiposo. A gordura periférica é justamente aquela gordura subcutânea, a gordura que vai estar realmente nas nossas periferias, no braço, nas pernas em si. Agora, a gordura visceral, o nome já fala, tá nas vísceras, tá nos órgãos. Então, a gordura visceral, ela vai se acumular mais aonde? No abdômen em si. E outra coisa, para você perder peso, primeiro você vai perder peso da gordura visceral para depois ela ir pra região periférica, tá? Mas voltando, a gordura periférica, ela não é tão prejudicial assim pra gente, né? Ela não tá tão envolvida com riscos cardiovasculares, com riscos metabólicos em si. Agora, a gordura visceral, essa aí é o problema. É essa aí que você vai ter um risco cardiovascular, de você ter uma formação de placa aterosclerótica, de você desenvolver outras síndromes aí que agora eu não consigo pensar em mente, por exemplo, diabetes, hipertensão, acho que também tá relacionado, sabe? Dislipidemias, né? Tudo isso está relacionado com a gordura visceral. A gordura visceral é aquela lá do aumento que a gente tem ali na região perirenal, ali na região dos rins, né? Que a gente sabe que ali próximo nos rins tem a gordura para sustentar ele. A gente precisa de gordura para sustentar o rim. A gordura perto do coração em si. Então, você vai ter, quando você tem acúmulo de gordura nessas regiões, vai gerar problemas metabólicos, vai gerar problemas cardiovasculares. Então, a gordura visceral, ela é ruim. Na gordura visceral, ela tem uma deposição que a gente chama de deposição ectópica. Toda vez que eu lembro desse termo ectópico, é porque eu já vi... Não, eu acho que era pâncreas mesmo. Eu já vi um pâncreas ectópico próximo, assim, tecido pancreático, né, perto dos intestinos, né, do intestino delgado. Mas isso aí é outro assunto, enfim. Deposição ectópica é quando uma coisa que... ectópica é quando uma coisa que tá depositada no lugar errado, sabe? Então, assim,
essa deposição ectópica de gordura seria, nas vísceras, seria que está sendo depositada gordura no lugar errado, sabe? Então isso é comum na gordura visceral. E outra coisa, a obesidade, ela vai levar a uma inflamação sistêmica que a gente tem, porque o tecido adiposo, ele vai gerar uma inflamação, então vai acabar consequentemente liberando substâncias inflamatórias. Então a pessoa vai ter uma maior resistência à insulina, que vai levar a uma diabetes do tipo 2, aumenta o risco de formação de placa aterosclerótica, então a paciente ele vai ter o maior risco de ter um infarto. Achei que não estava gravando, meu Deus. A pessoa vai ter um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares no geral, né? E além da piora das funções dos órgãos em si, justamente porque o tecido adiposo, em certo nível é normal, mas se você tem ele excesso, tudo que é excesso faz mal, né, gente? Então, tem ele excesso, ele vai gerar, vai liberar essas substâncias inflamatórias que vai prejudicar o organismo em si. Aí eu falei, né, que a obesidade está associada com compulsão alimentar, ansiedade, depressão, fome exagerada, tanto que ela vai estar relacionada com uma coisa que a gente chama de interocepção. É um assunto muito delicado você abordar a interocepção, porque ela como que fala? É a percepção de que a pessoa está com a fome alterada, com a saciedade alterada, de que ela tá ganhando peso, que o set point tá agindo lá, né, que a balança positiva tá sendo mais positiva do que o necessário, sabe? Então, assim, por que é difícil você lidar com isso? Porque realmente tem pacientes que não percebem esse ganho de peso. Então, chega até a ser meio que desconfortável você chegar falando assim, é meio que sem graça, né? Mas é necessário você ter que falar. Você não vai chegar falando assim pro paciente, assim, porra, você tá gordo, tá um obeso, uma baleia, vamos caçar uma academia. Não, né? Você vai chegar e falar assim, olha, tanto que tem uma parte no slide que fala o seguinte, e se a causa da consulta não for a obesidade? Vamos supor que o paciente, ele chega, sei lá, reclamando que a diabetes dele não tá controlada, por exemplo. Aí ele pede para renovar a receita, isso, aquilo, blá, blá, blá. Então, você pode renovar a receita, mas você sabe que, se bate o olho, você vê, o paciente é um paciente obeso. Então, você tem que chegar nele, olha, vamos conversar sobre o seu peso, vamos, nananana, sabe? Tentar desenrolar com isso. Tanto que das coisas abordadas durante a prática clínica que a gente teve foi como contar para o paciente que ele está com sobrepeso, né? Você não vai falar, olha, você está com sobrepeso. Não dá para você falar que o paciente está com sobrepeso, porque sobrepeso é diferente de obesidade. Olha, você está pesando um pouquinho mais do que deveria. Também não é legal. A gente aconselha você pegar o IMC, né? Porque eu vou falar disso, que a gente, para classificar a obesidade atualmente, a gente usa IMC. Só que, detalhe, não só o IMC de forma isolada, tá? Porque tem uns viés, um erro nele em si. Mas o IMC, a circunferência abdominal, eu acho que é a circunferência vezes o quê? Circunferência dividida para altura. Tudo isso são tabelas que a gente utiliza para classificar a obesidade. Então, você mostra para o paciente, você explica, olha, você mostra que está alterado, significa que você vai ter que mudar uma mudança no seu estilo de vida, sabe? Essas coisas, né? Então, os problemas primários na interocepção, ou seja, na percepção da fome, acaba gerando essa obesidade em si. Aí foi o que eu falei, pra gente diagnosticar a obesidade, vou ter que pegar meu papel. A gente utiliza o IMC, só que a gente não utiliza o IMC de forma isolada. O que é o IMC? É a altura, é o peso dividido para altura ao quadrado? Eu acho que é o peso dividido pela altura ao quadrado, acho que é isso. Se não for isso, é o contrário. A gente usa ele para classificar a obesidade, só que olha só, atualmente a gente não usa apenas ele porque tem um viés. Lembra que eu falei que existe esse viés? O viés é o seguinte, o paciente, a gente, olha, se for, acho que de 18 a 25, tá normal. Abaixo disso o paciente acho que tá desnutrido, né? Tá normal. Agora, de 25 a 20... Cara, eu não lembro, tem que pegar aqui, peraí. Olha,
Se o paciente tiver de 18,5 a 25, os meses que eu falei, tá normal. Abaixo disso, o paciente está desnutrido. Agora, o paciente está de 25 a 29, vamos dizer que ele é um pré-obeso, né? Tá com sobrepeso. De 29 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 39... Não, de 35 a 39, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 que ele tem. Então, assim, por que a gente utiliza, né? Dá pra gente ter uma noção sobre isso, mas por que tem um viés? Vamos supor que o paciente ele é atleta, lembrando que a UMC a gente utiliza é o peso dividido para a altura, então o paciente ele é atleta e ele tem um MC alto. Pô, ele é atleta, ele é musculoso, forte, cheio de músculo, e ele tem um MC alto, não quer dizer que ele é um paciente obeso, sabe? Então tem esse viés. A mesma coisa funciona. O paciente, vamos lá, tem um MC baixo, só que é um paciente idoso com sarcopenia, né, com baixa quantidade de músculo e muita gordura visceral, por exemplo. Então, assim, isso aqui mostra que o paciente tem um MC baixo, mas ele tem muita gordura, sabe? Então, assim, não tem... Então, não quer dizer que ao estar com MC normal, então o paciente ele não é obeso, não tem risco de obesidade, não tem risco cardiovascular, sabe? Por isso que a gente não usa apenas o IMC separadamente, a gente faz a utilização do IMC, da circunferência abdominal, que também tem os valores aqui. No caso, os valores normais para a mulher tem que ser menor que 85, 0,85, e para o homem tem que ser menor que 0,90. E a gente também utiliza, no caso, a circunferência dividido para a altura. Que se você fazer o cálculo, tem que ser, se for menor, se for maior que 0,5, você tem o risco cardiovascular aumentado, sabe? Então, os valores de referência que a gente tem, no caso do IMC, de 18,5 a 25, que eu havia citado, né, tá normal. De 25 a 29, o paciente tá com sobrepeso. De 30, né, arredondo, de 30 para 35, o paciente tá com obesidade grau 1, de 35 a 39, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3 que a gente tem. Circunferência para a mulher tem que ser menor que 0,85, para o homem menor que 0,90, e se for considerar a circunferência abdominal dividido para a altura, né, foi isso que eu falei, isso tem que ser menor que 0,5, porque se for maior, o paciente tem maior risco de desenvolver doença cardiovascular. Foi responder meu papai. Aí, agora a gente tem uma nova classificação, né, que foi que até que eu havia citado no início do vídeo. Existe a obesidade pré-clínica e existe a obesidade clínica. No caso da obesidade pré-clínica, é assim, foi o que eu falei anteriormente, a obesidade, ela vai afetar vários órgãos, ela vai causar vários problemas no sistema que a gente tem em si, no nosso organismo. Quando você tem uma obesidade, essa obesidade ainda não atingiu, não lesionou órgãos, vamos dizer assim, só tá apenas com gordura em excesso, é justamente essa obesidade pré-clínica. Foi o que eu falei, é um fator de risco que você tem. Então, qual que é o tratamento para isso? Mudança, principalmente mudança no estilo de vida, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Então, o que eu falo mudança no estilo de vida é o quê? Tentar, de alguma maneira, consumir alimentos mais saudáveis, né? Reduzir frituras, reduzir ultraprocessados, ingerir mais fibras, fazer alguma atividade física. Ana Clara, eu não tenho tempo. Por causa do meu trabalho, tudo mais. A gente falou até lá dentro da sala de aula, tentar parar uns pontos antes e caminhando o resto do caminho pro trabalho, sabe? Fazer essas coisas em si. Então, maior risco para o futuro, sim, a alteração funcional é importante e o tratamento é mudança no estilo de vida. Agora, a obesidade clínica já é uma obesidade no excesso de gordura em que você já lesionou, já teve um problema funcional em si. Então, aqui nesses casos, mudança de vida junto com tratamento medicamentoso, tá bom? Ou se não, em alguns casos, a gente até indica fazer alguma cirurgia, né? A famosa bariátrica em si. O que mais? Aí existem 18 critérios
que esses 18 critérios, se tiver pelo menos um deles confirmado junto com excesso de gordura, confirma obesidade. Aí quais são esses 18 critérios? Aqui no slide eu tinha contado 18, mas fui numerando, deu 16. Então faltou alguns aqui, mas não vou caçar de novo não. Mas paciente tem excesso de peso e tem hipertensão, já confirma obesidade. Paciente tem excesso de peso, mas insuficiência cardíaca, confirma obesidade. Paciente tem excesso de peso, mais fibrilação atrial, obesidade. Hipertensão pulmonar, mais excesso de peso, obesidade. Trombose venosa profunda, excesso de peso, obesidade. Tromboembolismo pulmonar, obesidade. Apneia do sono, obesidade. Dispneia, colesterol ruim, triglicerídeos aumentados, HDL, que seria o colesterol bom, diminuído, mais excesso de peso, obesidade, que aí no caso essa parte aqui seria as dislipidemias, né, que a gente tem. Doença hepática gordurosa não alcoólica com fibrosa, mais excesso de peso, obesidade. Microalbuminúria com baixa filtração glomerular, obesidade. SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, oligomenorreia e anovulação, mais excesso de peso, obesidade. Hipogonadeísmo, eu escrevi errado, mas é hipogonadeísmo, acho que é isso, masculino, mais excesso de peso, obesidade. Aumento da pressão intracraniana, obesidade. Dor severa no joelho, ou senão no quadril, mais excesso de peso, obesidade. Linfedema em membros inferiores, mais excesso de peso, obesidade. Limitações diárias é que no dia a dia o excesso de peso te causa problemas coisas que você conseguiria fazer no seu dia a dia, você não consegue fazer. Obesidade. Então, tipo assim, se tiver... Aqui falei 16 critérios, tá? Mas são 18. Se você tiver pelo menos um desses casos confirmados, mais o excesso de peso, confirma que o paciente ele realmente tem obesidade. Além de você utilizar o IMC, a circunferência abdominal, a circunferência mais dividida para a altura, né, em si. Então, na anamnese, o que a gente faz na anamnese? Olha, quanto que você começou a ganhar peso, como é que foi isso, qual que é o fator desencadeante para isso, você come muito de noite, sabe, perguntar se faz atividade física, tem que pesquisar sobre se o paciente não tem um hipotiroidismo, se não tem uma síndrome de Cushing, né, que a gente sabe que isso tudo leva ao paciente a desenvolver obesidade, se o paciente ele não faz, se não tem apneia, se não tem diabetes, se não tem hipertensão, se ele não faz uso de algum medicamento que pode ter como efeito colateral o ganho do peso em si, para ver se o paciente não tem depressão, ansiedade, algum transtorno psicológico que nem a gente havia discutido, que pode acabar ocasionando ele desenvolver essa obesidade. Tudo isso tem que pesquisar e mais outras coisas na anamnese, né, que a gente sabe que a anamnese é uma parada extensa, né. Nos exames laboratoriais, medir glicemia de jejum, né, ver o lipidograma, né, a quantidade de lipídios espalhados pelo corpo, distribuídos pelo corpo, ver a creatinina, ver o TSH. Esses são os exames complementares para você fazer o seu diagnóstico em si. Tratamento não farmacológico, mudanças de estilo de vida, nosso famoso MEV em si, mas né, há uma terapia cognitiva comportamental, ou seja, não é apenas você mudar o estilo de vida, você fazer uma terapia, porque foi que a gente citou, a obesidade ela pode estar envolvida com transtornos psicológicos em si, sabe? Mas o principal deles em si, o MEV em si, ele é o principal fator de qualquer outro plano terapêutico. Então, paciente entre você utilizar medicamentação, fazer um tratamento medicamentoso, mais mudança de estilo de vida, o preferencial é mudanças no estilo de vida, sabe? Chegou um certo momento em que apenas mudança de estilo de vida não está funcionando, aí tá, tudo bem, você entra com tratamento medicamentoso, senão dependendo do caso, uma cirurgia bariátrica, por aí, que eu, na minha opinião, acho muito radical. Então, quando a gente indica o tratamento medicamentoso, né?
Novamente, esse tratamento medicamentoso, ele tá sempre associado com o MEV, tá? Então, ele tem que estar sempre associado com mudança de estilo de vida. Como que a gente vai indicar o tratamento medicamentoso? Vou até sublinhar isso aqui. Pacientes com IMC acima de 30, né? Porque já configura obesidade, que a gente sabe. Já configura obesidade do tipo 1, acima 2 e 3, ou se não, IMC de 27, acima de 27 ou igual a 27, né, que no caso seria um sobrepeso aí, porém a pessoa tem comorbidades prejudiciais à saúde, comorbidades que justifiquem a perda do peso, sabe? Então, são nessas duas situações em que a gente vai indicar um tratamento medicamentoso para o paciente. O paciente está com obesidade no início de grau 1 para cima, ou se não, no início de um sobrepeso com comorbidades envolvidas, né? Agora, no caso, quando que a gente vai fazer uma indicação cirúrgica, por exemplo? No caso da cirurgia, é obesidade de grau 3 para cima. Então, cara, eu lembro uma vez que quando eu tava acompanhando uma cirurgia oncológica, né? Ela faz também atendimento clínico, assim, né? Pra avaliar, né? Aí eu lembro foi a primeira vez que eu acompanhei numa consulta clínica. O paciente foi lá justamente pedindo uma indicação para uma cirurgia bariátrica, que o irmão dele havia feito, porque na verdade, ele tava com medo, né? Porque fez exames, aí viu que os linfonodos estavam aumentados, né? E eles ficaram preocupados, que se era ou não um câncer, né? Que eu acho que o irmão dele tinha câncer, aí... Eu não sei, várias coisas. Aí a doutora aconselhou ele a fazer uma cirurgia bariátrica, porque ele realmente estava muito acima do peso dele. No próprio... Gente, sinceramente, você não precisa de MC, não precisa de circunferência abdominal pra você ver que o paciente tá obeso, né? Mas... Então, assim... Eu só tô comentando porque eu lembrei desse caso, né? Quando que a gente vai indicar um paciente para uma cirurgia bariátrica, para uma cirurgia de redução, para redução do peso em si, né? Pacientes com obesidade de grau 3 para cima, normalmente é acima de 40, sem resposta após 2 anos. Aí que tá, essa parte que eu não entendi muito bem. Pelo slide tava indicação de cirurgia maior ou igual a 40, no caso do IMC, sem resposta após 2 anos. Mas sem resposta após 2 anos o quê? A medicação? A mudança de estilo de vida? Os dois? Eu acho que não sei dizer em específico sobre isso, né? E acima de 50, tá bom? Também em outros casos pode ser acima de 35, mas com comorbidades graves, tá? Então, é nesses casos que a gente ou vai indicar uma cirurgia ou vai indicar um tratamento medicamentoso. Repetindo, tratamento medicamentoso acima de 30 no IMC, ou se não, acima ou igual a 27 com comorbidades que justificam a perda de peso. Indicação cirúrgica acima de 40 com comorbidades sem resposta após 2 anos, acima de 35 ou igual a 35 com comorbidades graves e acima de 50 em si. Aí a gente vai entrar agora na parte, tá acabando, falta só essa parte mesmo, das dislipidemias. A dislipidemia é basicamente uma alteração que você vai ter em que o colesterol, o triglicerídeos, eles vão estar todos desregulados no teu corpo. Então, na maioria das vezes, a dislipidemia você vai ter o quê? O colesterol ruim. Quais são os colesteróis ruins que a gente tem? O LDL, VLDL e o IDL, né? Eles vão estar todos aumentados, o triglicerídeo vai estar aumentado e o colesterol bom, que seria o único, que é o HDL, ele vai estar diminuído. Então, isso que se configura ser uma dislipidemia, sabe, normalmente. Se a pessoa, por exemplo, então ela foi identificada com uma possível dislipidemia, o que eu devo fazer? Eu devo pedir o colesterol total, eu devo pedir para ver os níveis do HDL e do triglicerídeos, mas o LDL. Só que no caso do LDL, você tem que fazer uma conta lá louca para saber o valor dele, entendeu? Então, você fez isso, aí você tô vendo aqui, você realmente tem uma dislipidemia, já confirma o caso de dislipidemia.
E outra coisa, paciente que tem uma dislipidemia, geralmente você diagnostica ele em pacientes assintomáticos, porque a dislipidemia ela não causa sintomas, viu? E o principal fator para você definir o tratamento da pessoa em relação a isso é o LDL, tá? Então, é o principal parâmetro usado para o tratamento. Tanto que o aumento da dislipidemia, no vídeo de infarto, que também tem aqui, eu falei justamente sobre isso, que o aumento do LDL vai aumentar a inflamação, vai ter aquela... vai ter toda aquela parada lá, entendeu? Então, isso aqui é perigoso, tá? Além que o LDL, ele também, se ele for oxidado, tá tanto envolvido, acho que com a diabetes mellitus, eu não lembro direito de revisar essa matéria, mas também com o infarto em si. Então, assim, vamos supor, após você classificar a pessoa como portadora de dislipidemia, tem como você classificar a pessoa. Na verdade, não tem como. Você tem que classificar a pessoa em relação às chances dele desenvolver risco cardiovascular em 10 anos. Se o paciente tem chance de desenvolver um risco cardiovascular de 10 anos igual a 10%, então o risco dele é baixo. Acima de 10 a 20% é um risco intermediário. Agora, se as chances dele desenvolver uma doença cardiovascular em 10 anos for acima de 20, aí o risco dele é extremamente alto, viu? Então, qual que é a conduta no caso quando você tem uma dislipidemia? Obviamente, você deve tentar reduzir o colesterol. Não o colesterol ruim, né? O não HDL, então seria justamente quando a gente fala colesterol não HDL, são todos os outros que sobraram, que é o LDL, o IDL e o VLDL, sabe? E você reduzir o colesterol não HDL é fator de proteção, não, fator de prevenção. Agora você deve também aumentar o HDL, e isso já vai ser fator de proteção em si. Ana Clara, como que eu faço isso? Ingerindo fibra, cereais. Eu acho que depende também do cereal, né? Porque tem alguns cereais que são carboidratos. A gente sabe que carboidrato se transforma em energia. Mas fibras, sementes, azeite, peixe. Isso tudo para aumentar o colesterol e diminuir o colesterol bom, aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Então, conduta: reduzir colesterol não HDL, que seria um fator de prevenção, e aumentar o HDL, que seria o fator de proteção. Então, na consulta 1, paciente está com dislipidemia, você vai aconselhar o quê? Vamos pro nosso famosíssimo MEV, mudanças no estilo de vida. Passou algumas semanas, vamos supor, passou 6 semanas lá, o paciente volta para a consulta, aí você avalia o HDL, o LDL, aliás, e você vê que continua alto. Então, você... avalia o LDL se não estiver no alvo e MEV. Então, tipo assim, não sei o que isso quer dizer. Eu sei que na terceira consulta você deve avaliar o LDL de novo, e se não tiver no coisa, você deve considerar o tratamento medicamentoso, né? E quais indicações, e qual que vai ser esse tratamento medicamentoso? Vai ser com os fibratos e a estatinas. A estatina em específico, ela é para reduzir especificamente o LDL em si. Então, quando o tratamento medicamentoso, a pessoa possui um alto risco cardiovascular, né, que eu falei, acima de 20, você já vai ter que entrar com um tratamento medicamentoso imediatamente, sabe? Então, pessoas com doenças cardiovasculares, você vai entrar com as estatinas. Se você tem um aumento de acima ou igual a 90 no HDL, você vai entrar com estatinas. Se o paciente tiver entre 40 e 75 anos e for diabético e tiver uma dislipidemia, você entra também com estatinas, sabe? Também tem relação se o paciente tiver o LDL 70, entre 70 e 189, sem risco de formar placas ateroscleróticas, aí você também entra com as estatinas. Então, as estatinas são medicamentos usados para reduzir o LDL. O tratamento não farmacológico para as dislipidemias foi que a gente havia citado, né, que é o MEV.
Que no caso a gente vai focar na dieta e exercício físico. Na dieta você deve reduzir carne gordurosa, frituras, gordura trans que está em outros processados, aumentar o que? Fibras, aveia, frutas, azeite, peixe, castanha, sementes, assim, né? Tudo para reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E uma observação é que na hiperlipidemia mista, a conduta vai depender do nível do triglicerídeo. Então, se o nível do triglicerídeo for acima de 500, aí você já vai entrar com os fibratos, né? Agora, se for menor que 500, você inicia com a estatina. E eu acho que é isso. Foi que eu falei, uma maneira, tá bem resumida em relação ao slide do professor, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou se não, me manda mensagem no WhatsApp. Um grande beijo, até a próxima.